começar na costura criativa e não sabe qual máquina de costura comprar? Então vem comigo que eu vou te dar algumas dicas para te ajudar nessa escolha. Oi, eu sou a Monique Bueno, artesã por trás do Uma Boa Criativa. Eu sei que a escolha da máquina de costura é um ponto crítico. Tem várias opções no mercado e a gente fica com muita dúvida. Eu também passei por isso quando eu comecei a costurar, ainda mais porque eu nem sabia que eu queria costura criativa. Pois é, eu comecei fazendo bonecas e bichinhos de pelúcia, pra quem não sabe. Até passei um pouquinho, fiz algumas roupas, mas aí me encontrei na costura criativa. E ainda bem que a minha escolha de máquina foi uma escolha acertada que me acompanhou por muito tempo no meu ateliê. Depois de um tempo eu troquei de máquina e eu vou falar direitinho pra vocês por que eu fiz essa troca. Eu acho que essas dicas podem te ajudar também na sua escolha. A primeira dica tem muito a ver com o que eu tava falando agora sobre a minha história na costura, que é você pensar o que você quer costurar. É claro que a gente como artesã muda de ideia, às vezes quer fazer uma coisa, às vezes você começa a costurar pensando que ia costurar uma coisa e acaba fazendo outra. Tudo bem, isso acontece, e a boa notícia é que as máquinas vão funcionar, elas são versáteis, você não precisa ficar tão preocupado com isso. Mas se você tiver uma ideia de que tipo de peças você quer fazer, vai te ajudar numa escolha mais acertada. Por que eu tô falando isso? Principalmente para você conseguir decidir se você vai querer costurar com uma máquina doméstica ou com uma máquina industrial. Tá, mas qual que é a diferença entre máquina doméstica e máquina industrial? A máquina doméstica é aquela máquina portátil normalmente, uma máquina que ela pode até vir acoplada numa mesa, mas normalmente é uma máquina que você consegue carregar na mão. Ela é um pouco menor, um pouco menos robusta, e a grande diferença de uma doméstica para uma máquina industrial é o quanto ela consegue costurar. Então a industrial, como o próprio nome já diz, ela é uma máquina feita para as indústrias. Ela é uma máquina que pode ficar ligada 24 horas por dia trabalhando, que ela não vai sofrer. Diferente da máquina doméstica, que é feita para um uso doméstico, um uso domiciliar. Então se você está pensando aí em costurar para você, para sua família, para dar de presente, se você quer fazer peças mais simples, a sua ideia é fazer pano de prato, jogo americano, toalhinha, lençol, capa de almofada, materiais assim que tenham menos camadas, você quer costurar com algodão, com tricoline, sem muita estrutura, uma máquina doméstica vai dar 100% conta do recado. Você não vai precisar investir numa máquina industrial. Agora, se o seu sonho de consumo é fazer bolsas, mochilas, se você quer trabalhar com material sintético, sabe, aquele material que imita o couro, uns materiais plásticos, de repente é melhor você já começar numa máquina industrial, porque você vai ter mais robustez, você vai conseguir trabalhar com materiais mais pesados sem forçar muito a sua máquina. Então, recapitulando, o que você quer fazer dentro da costura criativa? Você quer costurar peças mais simples, de algodão, ou você quer costurar peças um pouco mais complexas, com muitas camadas e materiais mais pesados? Se for a primeira opção, materiais mais simples, vai numa máquina doméstica, bem tranquila, ela vai aguentar. Agora, você quer costurar um material mais pesado? Então, de repente, já investe numa máquina industrial. Às vezes você não vai ter tanta diferença no valor e você já vai ter uma máquina que vai ficar com você por muito tempo. Um detalhe bem importante, não é porque a máquina é doméstica que ela não aguenta costurar com muitas camadas. Depende da máquina. Então, sempre que você for fazer uma escolha, mesmo que você escolha por uma máquina doméstica, a industrial não vai fazer muita diferença. Qualquer industrial vai dar conta de materiais mais leves ou mais pesados. Mas se você for optar por uma máquina doméstica, procure saber qual que é a resistência dessa máquina. Por quê? Quando a gente está costurando tecido, para fazer roupas, por exemplo, dificilmente a máquina vai ter uma exigência de costurar com muitas camadas. No máximo ela vai precisar costurar um jeans, fazer uma barra, uma coisa assim um pouco mais pesada. Na costura criativa já é mais comum que a gente trabalhe com camadas, né? Para fazer uma nécessaire, por exemplo, a gente já vai ter várias camadas. Então o ideal é que se você estiver costurando com uma máquina doméstica, se você escolher trabalhar com uma máquina doméstica, dê preferência para domésticas que sejam um pouquinho mais robustas. Então escolham aquelas máquinas que aguentem um pouco mais. E isso o próprio fornecedor, o próprio fabricante já vai te falar. Normalmente quando você vê a propaganda lá da máquina, ele vai dizer, costura até X camadas. Escolha aquela que costura mais camadas, que vai aguentar mais tempo e materiais mais pesados, que isso vai te dar um pouco mais de flexibilidade para quando você for fazer as suas peças. Para falar um pouquinho da minha experiência pessoal, a máquina doméstica que eu comprei, a minha primeira máquina e que me acompanhou por muito tempo aqui dentro do meu ateliê, foi a Facilita Pro 4432. A Facilita Pro é uma máquina da Singer super clássica que já tem há zilênios, é a mesma máquina que a minha avó tinha,
claro, com várias atualizações ao longo dos anos, mas ela é uma máquina que é bem robusta, aguenta muitas camadas, então eu não tive nenhum problema com ela. Na mesma linha da Singer Facilita, tem de outras marcas também. E aqui eu já vou puxar o gancho para nossa segunda dica, que é justamente sobre a marca da máquina. Seja uma máquina doméstica ou uma máquina industrial, como é que você faz para escolher a marca? Você não vai escolher Singer só porque eu tô falando que a minha máquina era Singer, né? Como que eu escolhi? Por que eu preferi escolher Singer? Gente, a melhor dica que eu posso dar para vocês é pensem na assistência, na manutenção. Por mais que a sua máquina seja excelente e não dê problema, tomara que nunca dê problema, você vai precisar fazer manutenção periódica. A gente precisa mandar para um técnico para fazer uma limpeza, para revisar as peças. E aí o ideal é que você escolha uma marca que tenha assistência na sua cidade. De repente você mora numa cidade menor, que é um pouquinho mais difícil conseguir, então veja qual assistência que é mais acessível para você, para que quando você precisar fazer a manutenção da sua máquina, seja mais fácil você ir até lá fazer isso. E a última dica tem a ver com as funções que você vai procurar na sua máquina. Então eu disse, né, que a minha era a Facilita Pro 4432. Ela se chama 4432 porque ela tem 32 pontos decorativos. E vou te falar que pra mim não teve utilidade esses 32 pontos decorativos. Raramente a gente usa pontos decorativos na costura criativa, pelo menos no estilo de trabalho que eu tenho aqui no meu ateliê. Tem pessoas que gostam um pouco mais, que trabalham, por exemplo, com patchwork, e aí talvez para essas pessoas seja muito útil ter uma máquina com vários pontos decorativos. Por isso é bem importante você pensar um pouquinho no seu estilo, que tipo de peça você quer produzir, o que você acha bacana ter nas peças, para que você possa fazer essas escolhas. Uma coisa também que é bem relevante a gente pensar é se a gente quer que a máquina seja manual ou eletrônica. O que quer dizer isso? A máquina manual é aquela que tem todos os botões manuais. Ela não tem um sistema eletrônico. E o que quer dizer isso na prática? Quer dizer que ela não vai ter funções automatizadas. É uma máquina que você vai fazer tudo de forma manual. A máquina eletrônica ela já vai poder ter diferentes funções. Tem algumas máquinas que têm arremate automático, tem outras que fazem o retrocesso de forma automática, tem umas que abaixam a agulha ou levantam a agulha de forma automática. Existem várias funções, tem máquina até que fala com você. Então você precisa pensar qual que vai ser o seu uso no ateliê. A sua intenção quando você está começando a costura criativa é ter um uso profissional? Se for um uso profissional, vale a pena você investir numa máquina industrial, que é uma máquina que vai aguentar uma produção em maior escala, se você tiver condição de fazer esse investimento, e uma máquina eletrônica, porque, gente, sinceramente, essa coisa de fazer o arremate, o corte de linha automático, isso agiliza muito o nosso trabalho. Mas se você tiver um uso mais domiciliar mesmo, você quer fazer peças para presentear, peças para você, é um hobby, é uma coisa que você está fazendo porque você gosta, então talvez não valha a pena ter uma máquina que vai ter todas essas funções. Então pense aí na sua possibilidade, no que você quer da sua máquina, para que você faça uma escolha acertada. Lembra que eu falei que no meu caso eu mudei de uma máquina doméstica para uma máquina industrial? Eu fiz isso justamente porque a minha produção começou a aumentar aqui no ateliê e eu vi que eu estava perdendo muito tempo cortando a linha e fazendo coisas que a máquina poderia fazer por mim. Então mesmo a minha máquina doméstica dando conta de fazer, a Facilita é ótima e ela super me ajudou aqui no meu ateliê, mas eu senti que eu precisava ganhar esse tempo, ter uma máquina que agilizasse um pouco o meu trabalho. E também porque eu queria costurar materiais sintéticos e com muitas camadas, então para isso eu preferia que fosse uma máquina mais robusta, que eu fizesse com mais segurança. E aí eu troquei, e hoje eu tenho uma Jack A4F, que é uma máquina bem completa, que tem várias funções, e eu não me arrependi. Foi um investimento que eu fiz aqui no ateliê, mas ela atende todas as minhas demandas. Não é propaganda da Jack, é uma máquina que eu gosto muito, mas tem várias máquinas industriais que são excelentes, caso seja a sua escolha, assim como tem máquinas domésticas excelentes. O importante é você pensar nas funções que ela tem e se essas funções vão atender às suas necessidades. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Eu espero que você consiga fazer uma escolha consciente, não vai colocar a mão num lugar que você não alcança. De repente, se você já tem uma máquina velhinha aí, se você tem como comprar uma máquina usada, uma máquina de algum parente seu, começa com ela, se descobre na costura e aos pouquinhos você vai aumentando o degrau até você ter a máquina dos seus sonhos. Tudo é um processo e tudo vai seguindo na ordem que tem que seguir. A evolução é assim que funciona, né? Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado.
Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal para não perder nenhuma dica passo a passo de costura criativa e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!